Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato, CIMOL, nome que vem de Colégio Industrial Monteiro Lobato, nome de fundação da escola há 55 anos. O CIMOL tem 60 ambientes de estudos. São 9 laboratórios de informática, oficina mecânica, sala de soldagem, oficina de marcenaria, laboratório de química, 2 laboratórios de eletrônica, laboratório de práticas eletrônicas, 4 salas de desenho, sala de automação, sala de comandos elétricos, sala de instalações elétricas, 27 salas de aula, o ginásio poliesportivo e o auditório. Além de ajudarmos a criar o futuro, nos preocupamos em preservar a história da tecnologia. O Museu Harald Alberto Bauer, nome dado em homenagem ao precursor da escola na cidade, é um espaço onde são exibidas relíquias que retratam o desenvolvimento tecnológico ao longo dos anos. CIMOL, tecnicamente sua melhor opção. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo! Hoje eu, Amanda e minha colega Júlia iremos apresentar a vocês alguns tipos de figuras de linguagem. Aproveitem essa videoaula! Nessa videoaula apresentaremos a vocês 3 figuras de linguagens, sendo elas gradação, hipérbole e hipérbato. Os temas transversais da educação são questões importantes no nosso cotidiano, escolhidas para serem ensinadas em sala de aula. O assunto que abordaremos será saúde, que visa conscientizar e ensinar as pessoas a terem uma vida mais saudável através de seus hábitos. A primeira figura de linguagem que eu irei apresentar a vocês é a gradação, que, como o próprio nome diz, é uma sequência de ideias que mudam gradativamente com o tempo, dentro da frase. Ela pode ter um sentido decrescente, e aí temos o anticlímax, ou o sentido crescente, que é o clímax. Bom, como exemplo, eu trouxe para vocês a seguinte frase. Os exercícios não servem só para desinchar, emagrecer e criar músculos, mas também contribuem para uma vida mais saudável. Aqui a gente tem um exemplo de clímax, pois as ordens dos fatos elas crescem. Aqui dá a ideia de que o corpo desincha, emagrece e começa a criar músculos. Então esta é uma ideia de clímax, gradação. Como segundo exemplo, eu trouxe esta frase. Cansei porque estava correndo muito rápido, então diminui o ritmo, caminhei um pouco e parei para tomar água. Percebam que nesta parte da frase, a gente tem uma ideia que diminui, ou seja, uma ideia decrescente, que é o anticlímax. Diminui o ritmo, caminha e depois para. Essa é uma gradação anticlímax. Como exemplo de gradação, temos essa HQ, onde Diego diz: Doutor, resolvi mudar meus hábitos alimentares. O doutor comenta: Que ótimo, Diego, notou alguma diferença? Diego exclama: Sim, não me sinto mais cansado e sim ativo, enérgico, até a minha ansiedade amenizou. O último quadrinho apresenta a ideia de gradação, pois as ideias dentro da frase mudam gradativamente com o tempo. Este é o exemplo de clímax. A hipérbole é uma figura de linguagem que tem como finalidade o exagero como forma de expressão, dando ainda mais intensidade às palavras. Como exemplo, temos a frase: Neste final de semana, morri comendo porcarias. A palavra destacada morri está no sentido figurado, pois apenas a usei para expressar o quanto eu comi. Como segundo exemplo, temos a frase: Eu já disse 1 milhão de vezes que é necessário fazer exercícios físicos se quiser ter uma vida saudável. A expressão 1 milhão de vezes também é no sentido figurado, pois foi usada para expressar que foram ditas várias vezes. Como terceiro exemplo, temos esta história em quadrinhos que ilustra a conversa entre pai e filho. Pai, faz tanto tempo que não pratico atividade física. E o pai concorda. Eu também, filho, mas pensei na atrofia muscular. Ontem resolvi fazer alguns exercícios. Agora estou morrendo de dor no corpo. E o filho comenta. Deve ter pego pesado para quem estava parado por muito tempo. Ao analisarmos a fala do pai no último quadrinho, onde ele diz: Agora estou morrendo de dor no corpo, notamos a palavra morrendo, que no sentido figurado, tem o objetivo de reforçar o que ele está sentindo. Agora eu vou falar sobre o hipérbato, que é onde a frase apresenta uma inversão sintática. Ela não tem a ordem de sujeito, verbo e objeto.
Como primeiro exemplo, eu trouxe esta frase. Menos esportes estão fazendo os jovens de hoje em dia. Percebam que há uma inversão sintática onde os termos não se encontram em seu devido lugar. Por quê? Os jovens de hoje em dia estão fazendo menos esportes. Este seria o termo correto para esta frase. Como segundo exemplo, eu trouxe essa frase. Por não terem uma vida saudável, as pessoas ficam sedentárias cada vez mais cedo. Bom, analisando, nós podemos perceber que as pessoas ficam sedentárias seria o primeiro termo da oração. Depois, o ficam sedentárias cada vez mais cedo por não terem uma vida saudável. Então, como há também essa inversão de termos, este também é um exemplo de uma frase de hipérbato. Como terceiro exemplo, temos esta HQ de hipérbato, onde o professor diz: Turma, hoje vamos falar sobre atividade física. Sigam o exemplo do colega de vocês. De bicicleta anda Pedro todos os dias. Analisando a frase onde o professor diz de bicicleta anda Pedro todos os dias, podemos perceber que há uma inversão sintática, e esse é o sentido do hipérbato, pois não apresenta a ordem de sujeito, verbo e objeto. Então, essa foi a nossa videoaula. Obrigada por nos assistirem até aqui. Deixa um like para dar uma moralzinha pra gente. E tchau, tchau!